Hoje eu vou conversar com Mariane, que foi da primeira turma, entrou em 1981 na Faculdade Dulcina de Moraes, foi da primeira turma, portanto, junto com Ademir Miranda, Dora Weiner, Cirano Rosalém, Lourdes Ferreira, Gustavo Pacheco, é, enfim, e tantos atores maravilhosos. Mariane, que foi bailarina, é bailarina, né? Se tornou atriz por um desvio de percurso. E tá vendo como é fácil? É fácil mesmo, menino, olha só. Bem-vinda, Mariane Vicentini. Obrigada, André. Que delícia estar aqui com você, te vendo, revendo. Mariane, que prazer. Eu estou entrando em contato, estou fazendo um verdadeiro trabalho de investigação para saber onde anda toda aquela turma. Algumas pessoas, né, é fácil encontrar porque a gente sabe, de É alguma forma, verdade. a gente vê, né, por aí. Outras não, né? Outras não, outras estão tão dispersas aí pelo mundo, né? Mas eu vou achar E todo mundo. vai, você vai sim. Eu tenho certeza que você vai, que você é organizado, é perseverante, você vai conseguir. E nós vamos agradecer esse trabalho seu, porque é fantástico reencontrar todo mundo, principalmente daquela época, da primeira turma. Olha só, você está resgatando que era mais difícil. A sua turma já ficou mais fácil, né, de É, vocês estarem juntos, mas a nossa, a primeira turma, puxa, mais difícil. Mariane, me conte aí, você, na época que a faculdade inaugurou, você estudava balé. Como é que você chegou na faculdade Dulcina para fazer teatro? Pois é, que coisa, né? São as ironias aí do destino. Eu não só estudava, como já estava trabalhando, já era solista do Corpo Brasiliense de Balé, era o Balé Brasiliense, da Norma Lilia, porque não sei por quê. Em Brasília nunca teve o corpo de baile do Teatro Nacional. Tem a orquestra do Teatro Nacional, mas nunca se conseguiu ter o corpo de baile. Então a gente já dançava com um grupo profissional e fazíamos aula. E naquela época eu estava com 16 anos e Françoise, nas idas e vindas do Rio a Brasília, ela tinha voltado naquele período para cá, para a cidade. E ela também fez aula de balé na Norma, ela também dançou pelo grupo da Norma Lilia e também deu aula lá. E ela voltou para lá. E aí ela me convenceu. Não, Mariane, a Dulcina vai montar a faculdade, vai ser a primeira, porque não tinha bacharelado na UNB, só licenciatura. A primeira Uhum. faculdade a ter foi a Fundação Brasileira de Teatro, a Faculdade Dulcina de Moraes. E ela falava, não, você vai fazer. Eu falei, mas, Françu, eu nunca fiz subir no palco para interpretar. Eu sempre quis ser bailarina, ia seguir a carreira como bailarina. Ela falou assim, não, mas depois ela vai criar a faculdade de dança, que era o outro sonho da Dulcina. Falei, então tá bom. E eu, com 16 anos, a Françoise me passava na minha casa, me pegava, me levava, fiz a prova, subi no palco pela primeira vez com a Dulcina na minha frente. Fernanda Azevedo, B de Paiva, tinha uma banca fantástica lá, e morrendo de medo, aquela. E passei. E a Françoise, não, pode deixar que eu vou te levar sempre, não se preocupe com isso. E foi assim que eu comecei. Boa passagem. Foi exatamente assim. E aí, quando você entrou na faculdade, né, você se depara com a idealizadora de tudo aquilo, né? Dulcina de Moraes. Você já conhecia a história de Dulcina ou você foi conhecendo aos poucos? Eu já conhecia por alto, claro, né? Já tinha noção, mas fui conhecendo aos poucos, me aprofundando com a personalidade da Dulcina, porque a Dulcina era um enigma, era fantástica, ela era, nossa, era, ela entrava em sala de aula, era impressionante, todo mundo parava, era uma cena todas as vezes.
cada minuto que a gente estava com ela era enigmático, era uma personalidade. Foi assim, foi fascinante aquele momento, aqueles anos com Dulcina de Moraes. Realmente foi uma história de teatro brasileiro, uma história de idealismo, uma história de mulher guerreira que acreditou nos seus sonhos, que teve coragem de largar tudo que ela tinha ou de trocar tudo que ela tinha no Rio de Janeiro e vir para Brasília, começando sem saber exatamente o que ela estava começando. E ela era tão idealista que ela não se preocupou com essa parte jurídica, com essa outra história que precisava e que depois de muitos anos ainda tive a oportunidade de ajudar e tive a oportunidade de conseguir um amigo, que na época era secretário de Cultura, o jornalista Silvestre Gorgulho, e que juntos conseguimos levar para o governador e ele tombar o prédio da Dulcina de Moraes, da Faculdade Dulcina de Moraes, porque houve aqueles problemas todos da faculdade e muitos interesses comerciais querendo acabar com aquela história toda. E ela não tinha, por incrível que pareça, quando ela recebeu, ela tinha o espaço, mas não tinha o prédio. Então, teve esses... Até hoje, eu acho que ainda não resolveram esse trâmite burocrático todo. Uhum. Que Mas, faltou essa conte, assessoria, né? Essa assessoria jurídica para ela. é, bom, há que se apurar isso, né? Porque É. são tantos problemas, de fato, assim, eu não tenho conhecimento da dimensão, né, dos problemas. Conheço alguns, mas essa história do tombamento do prédio, eu não sei como foi encaminhado e como foi resolvido. Não, não sei, Mariane. O tombamento foi nessa época, foi dessa forma que a gente conseguiu. Agora, não conseguimos resolver as outras situações. Eu espero que, com o passar dos anos agora, né, eles já tenham conseguido resolver, né? O tombamento foi em que ano, então? Foi em, foi em 2004, 2005, mais ou menos. Uhum. Quer dizer, relativamente, né? Não, não, minto. Foi em 2007. Sim. Foi em Relati- 2007. Porque o é. meu filho nasceu no fim de 2005, foi em 2007 o tombamento. Mariane, me conte, como é que você aproveitou a presença de Dulcina durante os seus anos na faculdade? Olha, eu acho que de todas as formas, porque ela estava presente, ela era constante, e ela tinha aquele ideal, estava começando, e por ser da primeira turma, ela tinha um carinho muito especial, ela trazia professores de fora, ela fazia questão que a gente participasse, e era um momento único, porque a gente tinha alguns alunos, nós tínhamos alunos de artes cênicas, de música, de artes plásticas, e tinha os de licenciatura também. E nos reuníamos, que tinha um bar na frente, na varanda da entrada do prédio da Dulcina de Moraes. E muitas vezes terminávamos as aulas e íamos para lá. E cada um apresentava. Quantas vezes eu dancei, outros tocando, outros apresentando, outros pintando. Então ela reunia naquele ideal que ela tinha todas as tendências, todas as facções artísticas, para que todos estivessem juntos. E ela sempre ali, sempre no teatro, nos impulsionando a criatividade, o questionamento, a busca, o aprofundamento do texto, da linguagem, do comportamento. Nossa, foi fantástico, foi um período maravilhoso. Realmente foi um período muito rico. Você estava no elenco de Bodas de Sangue? Estava no elenco de Bodas de Sangue e usando as roupas, o figurino da montagem dela, Dulcina. Isso é fantástico. E, nossa, foi uma maravilha.
Foi muito bom, foi muito bom. Aliás, você que está resgatando a nossa turma, nem todos da primeira turma terminaram, né? Acabaram se formando. Acho que Verdade. foram poucos. Você conseguiu resgatar todos já? Alguns já faleceram, né? Nossa, O Jarbas, por exemplo, faleceu recentemente. é. O Jones, Sérgio Jones, Ah, eu não sei. sei por onde anda, preciso fazer o meu trabalho de detetive para descobrir. É, Mas Dora, não entrevistei ainda porque ela está em Paris, então o fuso horário impede dela poder participar dessa live, mas eu devo conversar com ela de outra maneira. isso. Já É, falei com o Ademir, que é o nosso próximo convidado, que na ótimo! próxima Que feira maravilha. ele vai estar com a gente. Lúcio Ferreira já esteve com a gente. Aham. Janine Moreno Ai, ainda Janine, tá no conseguiram. Rio, né? Talvez o Ricardo possa me dar aí uma pista para encontrar a Janine. Mas Eu já acho que a falei, Janine tá no Rio, tá no Rio de eu Janeiro. sei que ela está no Rio. De vez em quando eu encontro com ela, mas eu nunca tenho o telefone dela, porque ou sai da minha agenda ou ela muda. Então, Aham. é alguém que eu preciso ainda descobrir o contato. E tem o Valdez Ludwig com Valdez, a gente. exato, Valdez. Valdez está fazendo umas palestras, né? E eu tive a oportunidade de ver uma vez, que foi ótimo, foi muito bom. Pois E é, a olha aí o Marcinha, que dançava comigo, era bailarina no mesmo grupo comigo, lá no Grupo Brasiliense de Balé. né? Olha, foi muito importante resgatar essa nossa O história, é Valdez, né? fundamental. É. Mariane, você lembra de alguma situação interessante que você viveu com Dulcina, assim? Porque, claro, Dulcina era tudo isso, essa preciosidade, né? Como diretora, como, enfim, pedagoga, não sei se a gente pode chegar, né, a esse nível, mas ela tinha um profundo respeito, né, pela nossa presença ali e uma dedicação absurda, né? E de vez em quando ela, enfim, ela nos dizia coisas durante os ensaios, né, que nos fazia pensar É demais, verdade, né? A gente é ia para verdade. casa com a cabeça em parafuso, né? Você se lembra de alguma situação dessa, assim, que pudesse compartilhar com a gente? Olha, eu me lembro de um momento que me marcou muito, porque foi a primeira vez que eu escutei, porque realmente eu não, na dança, no balé clássico e nas apresentações de óperas e tudo, isso não tinha. E conheci isso com Dulcina, que foi o bastão de mulher. Aquele ritual que ela fazia, e quando ela batia aquele bastão, para fazer apenas uma cena no teatro, que era um templo para ela. Então, aquele respeito, nossa, aquilo me marcou de tal forma que toda vez que eu entro num teatro, eu me lembro dela. Eu me lembro daquela situação, eu me lembro dela batendo aquele bastão de mulher com aquela vontade, com aquela força, com aquele magnetismo. Nossa, aquilo ali me vibra. Não tem só de comentar, eu já fico toda emocionada, porque realmente eram momentos únicos. O tempo, outra coisa que ela falava muito, que era você em cena, o ator em cena. Mesmo que ele não faça nada, que ele não tenha uma fala, que ele não faça nada, mas como ele tem que estar concentrado e presente, realmente em cena, ouvindo, participando, pronto, fisicamente, ativo, como a sua postura de corpo. Como isso era fundamental. E para mim eram coisas assim incríveis, porque eu juntava com o balé, eu ficava, meu Deus, mas tem tudo a ver, tem um sentido total, é completo, isso é perfeito. E eu fui aprendendo, porque, nossa, eu era a caçula da turma, engatinhando ali. Para mim era tudo, era um grande tesouro, uma grande descoberta, era um mistério. Todo dia eu descobria um pedacinho, uma coisa diferente.
Como é foi que muito foi o bom. seu processo de atriz, assim? Você que veio da dança, se deparar com um ambiente, né, É. teatral, ou seja, lidar com, com a interpretação, né, teatral. Como é que foi para você, assim? Bom, foi tudo uma surpresa. Eu fui realmente descobrindo. E no descobrir, eu fui amadurecendo também, crescendo e amadurecendo ali junto, no teatro. Vendo a cena de uma outra forma. A dança me ajudou muito, porque o fato de já ter essa convivência no palco, apesar de estar dançando, em qualquer personagem da dança você também interpreta. De uma Uhum, forma diferenciada, lógico, completamente diferente, com outra postura, com outro posicionamento, mas existia o personagem também. Agora, para você falar, para você colocar, para você pensar, uma coisa também que ela falava que me marcou muito, que era o fato de quando você está buscando a criação do seu personagem, e ela usou muito essa figuração de você ligar na tomada. Então você liga na tomada o seu personagem e o personagem está ali. Quando termina, que você vai embora, você tem que saber tirar da tomada e diferenciar o seu personagem de você. E como era fundamental as aulas de psicologia que nós tivemos dentro da faculdade, para sim. você encontrar esse equilíbrio, esse eixo. Porque até hoje a gente vê muito isso, né? Atores que se envolvem, gostam tanto do personagem que não querem deixá-lo, quer viver aquilo. E cria problemas para ele mesmo, né? Ele acaba tendo que fazer algumas terapias porque não consegue resolver aquela situação. E já não consegue mais diferenciar quem é quem. E a Dulcina tinha muito essa preocupação. E ela falava muito isso. Essa diferença. Né? Isso é que era mágico de Uhum, você estar em cena e o respeito que você tem pelo palco. Como esse posicionamento de você estar em cena, como ele é diferente. uhum. E isso é uma das coisas que mais me marcaram, porque ela falava muito. E para mim era incrível, porque era tão assim, vibrante, que eu falava, meu Deus do céu, olha, essa dama do teatro é uma coisa única. E em Bodas de Sangue, então, ter aquela oportunidade de estar com ela, estar com B de Paiva Sim. em cena, quase que praticamente a gente parava em cena e ficava lá assistindo, como espectador também em cena, de Eu vê-los, perguntei os para dois o. ali. Desculpa. Eu Não, perguntei para pode o falar. Adriano sobre uma cena da barata em Bodas de Sangue, que a barata passava É verdade. e o Fernando de Azevedo viu a barata e fez um Batman, sei lá como é que se diz esse passo, e pá! Matou a barata. Fez um grande cara ali, puf, É, matou. Mas teve essas situações inusitadas. Teve situações de perder o texto, né? E que ela criava uma forma de buscar, de ir atrás da deixa, de chegar perto da coxia para ouvir um pouco a deixa ali para voltar. Então, teve todas essas situações que foram muito divertidas, realmente foram. É. Teve esses momentos, sim, com certeza. Ariane, ó, quem está aí, o Ademir, a gente falou nele, ele acabou de entrar, ó, aí Ademir, tornando a nossa conversa. que Salve, Ademir. saudade! Que saudade, Ademir! Um E Ademir está beijo! sendo vovô hoje, eu É acho. mesmo? Foi, Parabéns, Ademir! é, Olha que essa é graça! a primeira vez que é vovô, talvez não, talvez já seja vovô há mais tempo.
Mariane, você depois que saiu da faculdade, continuou fazendo teatro, viu uma peça que até o Ricardo dirigiu, um texto do Harold Pinter, me Uhum. lembra qual era? Silêncios, Silêncios. que ele pegou trechos, né, do Harold Pinter. Fora Exatamente. da faculdade. E depois, como é que foi a sua vida, digamos assim, profissional no teatro? Pois Eu sei é, e que aí foi eu de fui. televisão, mas antes disso. Antes disso, eu fui fazendo algumas peças de teatro sem deixar a dança. Eu continuei fazendo os espetáculos de dança, dancei muitas óperas ali no Teatro Nacional, junto com a orquestra. Fiz o espetáculo A Casa de Bernarda Alba com o Hugo Rodas, que foi um momento que teve mais uma interação maior da interpretação com a dança. Uhum, E fui continuando, fui fazendo. Fiz com o Ricardo também, a gente fez Morte sobre a Lama, que foi um texto criado por ele, porque todos giravam. Era o mesmo personagem com facetas diferentes, que até o Ademir participou também. uhum. Aí, enfim, fui fazendo os espetáculos, essas coisas todas, até vir e comecei a fazer o curso de jornalismo também, que depois acabei me formando no Rio, que eu tive que trancar, que eu comecei, teve a Globo teve aquele teste de descoberta de novos talentos para descentralizar do eixo Rio e São Paulo e fez em todo o Brasil. E aqui em Brasília eu fiz o teste, passei e eles me chamaram e eu fui para o Rio para fazer o curso que eles antes faziam, né, uma oficina para atores Uhum. antes de você entrar mesmo com um contrato, já com a perspectiva de ter o contrato. Então, eu sempre tentei mesclar, nunca deixei de. Eu sempre tentei fazer teatro, a dança, a televisão, e aí comecei a fazer cinema. Tive a oportunidade de fazer alguns filmes. E Quais? tive a oportunidade de fazer a terceira margem do Rio com Nelson Pereira dos Santos, inaugurando o polo de cinema e vídeo aqui em Brasília. Que maravilha. Foi uma experiência fantástica também, que é outro diretor incrível, de uma delicadeza. Aí já era completamente diferente. A Dolcina era enigmática, ela chegava até a assustar. Ela no começo me dava medo, porque eu novinha, né? Eu sentia um pouco de medo. Já o Nelson, não, ele é todo carinhoso, todo cuidadoso, vinha com calma, vinha conversar, aí buscava, aí tentava ver o que você estava pensando, aí ele dava o lado dele. Às vezes, mesmo que você pensasse ele fosse totalmente contra daquela sua escolha, daquele rumo que você pegou para o personagem, ele não falava isso. Ele ia com delicadeza e falava, mas olha, quem sabe você não achava que era assim, que era dessa outra forma, essa outra opção é melhor. E assim ele chegava onde ele queria. Enfim, eu tive algumas experiências interessantes. Fiz com Geraldo Moraes, que infelizmente já faleceu também. Fiz aqui um outro longa aqui em Brasília, que a gente rodou lá em Palmas. Fiz alguns filmes. E aí, depois, com o jornalismo, que eu acabei terminando, eu também fui para um lado de documentário. Então, a última entrevista do Lúcio Costa vivo, ele deu para mim. A gente fez esse documentário, que está até no Espaço Lúcio Costa. Sim. Fiz que era o Brasília no 30, com o Ronaldo Duque, que ele acabou ganhando prêmios na época, quando o Brasília fez 30 anos, que a gente fez um programa que era um por semana, um por mês durante o ano que Brasília fez 30 anos. Depois fiz um outro que era Orgulho de Brasília. Quer dizer, fui fazendo coisas alternativas, né? Mesmo estando na televisão, mesmo estando lá, quando eu acabei ficando 10 anos lá na Globo, eu não fiquei só na televisão. Eu tentava, nos intervalos, fazer outros espetáculos, outras peças de teatro, algumas participações em dança, algumas viagens com turnês, com os espetáculos, e fui tentando ir assim.
até voltar, porque resolvi ter filho. Aí, esse tempo está durando até hoje. Imagina, o filho toma um tempo danado. Toma. Mariane, o que que você mais curte no teatro? Olha, no teatro, primeiro eu adoro o teatro. Eu acho que é uma alma, é diferente você subir no palco. Realmente a Dulcina me passou tudo aquilo, aquele respeito, aquele abrir de cortinas, você olhar a plateia. Mesmo que você não veja pela luz ou por alguma coisa, mas aquele tempo, o ritmo, o respirar, o você sentir que a plateia está com você quando você está com o texto, o criar o personagem para estar ali dentro, aquela composição, a forma de andar, como pensa, qual é o corpo que eu vou usar, se tem algum cheiro, se é o tato, qual é o sentido que eu vou buscar para compor aquele personagem. E aquela emoção, né? Aquele frio na barriga, todas as vezes que vai abrir a cortina ou que você vai entrar em cena, seja interpretando ou seja dançando, esse friozinho é mágico, realmente é mágico. Eu acho que a gente precisa ter sempre, que é o que nos deixa vivo, concentrado, né? Mas esse Presente. friozinho te deixava nervosa, assim, te desestabilizava no início? Como é que era? Ou Ai, não? Muita gente treme de medo, né? Depois não, passa. Para entrar em cena, ela tinha uma. Não, para entrar em cena ou da Dulcina que eu você digo assim, perguntou? entrar em cena gera um frio na barriga, né? Ou seja, Aham. quer dizer, frio na barriga, eu acho que é até um eufemismo, é um termo muito menor do que o que acontece com a gente mesmo, né? Acho que é um tremor do Exatamente. corpo inteiro, pelo menos comigo era assim. É Porque eu sempre verdade. fui muito tímido, então, assim, para mim enfrentar a exposição sempre foi um esforço muito grande. Eu venci depois de um tempo, mas no começo eu lembro que os primeiros minutos em cena, para mim, eram terríveis, eram desafiadores, porque a minha voz às vezes embargava, entendeu? Meu corpo tremia mesmo, eu perdia, digamos assim, a minha estabilidade, sabe? Uhum. Então, depois passava, depois que você já estava em cena, acostumado com aquilo, passava. Então, claro que ainda continua, né? Claro. Mas no começo era terrível. É, não, mas é mesmo. Eu acho que eu sentia isso e uma vez eu cheguei até a comentar com a própria Dulcina dessa sensação uma vez e ela falou assim: Olha, não, minha filha, você tem que sentir isso. Até hoje eu sinto. E se você não sentir, é que o personagem não está aí. Você não está pronta para entrar no palco. Eu falei, ai meu Deus do céu. Então eu tenho que me acostumar com isso, com essa sensação. Mas dá sim. E eu também sou como você, eu também sou tímida, eu tenho uma dificuldade para enfrentar. Depois que a gente está lá, eu acho que já aí você cria uma intimidade, você começa a perceber um pouco a respiração da plateia, sente a plateia, e aí Não é? sim eu acho que você vai se sentindo mais confortável, né? Com Uhum. certeza, Qual era o papel que você fazia em bodas? Em bodas de sangue, eu não, eu era, quem eu era? A Lourdes é que lembra de tudo. Eu acho que eu era a irmã da noiva, é isso? Não sei, Lourdes, você que está aí, vou pedir A ajuda. Lourdes sabe, a Lourdes sabe tudo. Qual era a personagem da Mariane? Porque isso faz 35 anos. Ai, meu Deus do céu. André, o frio eu senti agora quando você falou esse tempo, essa idade toda. Quantos anos? Não, é inacreditável isso. Eu acho que nós atravessamos o tempo muito bem. Ai, Deus te ouça. Mariane. Deus te ouça, que a gente tenha passado mesmo, tenha ultrapassado. E, lógico, né, o aprendizado, o amadurecimento,
essas experiências todas que nós tivemos, cada um nas suas opções, nas suas escolhas, nas suas É, oportunidades, isso tudo nos enriqueceu, com certeza. E nunca nos separou, de uma certa forma, mesmo com a distância, sem o encontro presencial, mas todos temos na lembrança, cada um com carinho, com um momento, né? Eu acho que ah, isso é muito rico e o teatro e a Dulcina nos permitiu que a gente tivesse isso, né? com Isso certeza. é muito bom. A Lúcia está lembrando que você fez a Ah, mulher do Leonardo, que era interpretado isso, pelo... pelo Você era a esposa a do Ademir. mulher. Exatamente, a esposa do Ademir. Era o Exatamente. único personagem que tinha nome. Olha! Viu? Não estou te Quem? falando O que a Lu sabia Leonardo, né? tudo? É, Leonardo. é. O Ah, resto não era vou te... noiva, o filho, a mãe. Esposa, exatamente. É. Nossa, não te falei que a Lourdes sabia tudo? É, pois Ela é. lembra tudo. Tem que aproveitar esse povo aí que ainda tem memória para Não resgatar é? Meu Deus do céu, acho que eu estou precisando tomar alguma coisa aqui para as ativar minha histórias. memória, isso sim. Você sabe que a minha memória também ela é muito seletiva. Eu me lembro de algumas coisas, talvez as coisas mais marcantes mesmo, né? Eu não tenho esse poder de armazenar dentro da minha cabeça muitas informações. A Tânia, que foi da minha turma, por exemplo, ela conta histórias com detalhes. E eu Olha, acho isso fantástico. Pelo visto, na sua turma, a Lourdes é é a o Lourdes. arquivo. A Lourdes é que é o arquivo. Ela é que sabe tudo. Tudo quando eu penso que eu quero, eu pergunto para ela. Eu estava até atrás daquele texto, daquele poema do Ó. Você lembra dele, André? Eu pedi para a Ó, Lourdes. No vestibular, nós tivemos que ler esse texto. E as estrofes do poema tinha a exclamação do ó de diversas formas. O ó tristeza, o ó com raiva, o ó alegria, o ó surpresa. E eu queria localizar esse texto, mas não consegui. E, ó, infelizmente, a Luz também não conseguiu. Ela lembra, mas ela não conseguiu localizar. é. Eu falei, quem sabe o André sabe também. Ele Não, também fez parte do vestibular dele. não, não fez. O meu era o monólogo de Marco Antônio, da peça Júlio César. Não, depois a gente teve o monólogo, mas antes tinha esse texto, esse poema que nós todos tivemos que ler. Você lembra o autor? Não, Não, por né? isso que eu tive dificuldade de achar, porque se eu lembrasse mais, né, aí já teria achado. Mariane, olha só, vamos encerrando a nossa conversa e eu pido para as pessoas que eu convido, no finalzinho, façam um bilhete para Dulcina. Se Dulcina tivesse aí na sua frente, o que que Nossa, você diria para ela agora? oh meu Deus. Ah, Dulcina, me dá a oportunidade de estar em cena com você mais uma vez. Ela era fantástica, ela era incrível. E a gente precisa resgatar essa história e não pode deixar ela se perder na nossa cidade, na nossa capital, de jeito nenhum. Por isso fiquei muito feliz e tenho muito orgulho de ter contribuído para esse tombamento. Isso realmente foi um pedido e que eu consegui ser atendida. Que bom, Mariane, que bom. É, você, não sei se todo mundo que está aí deve saber, né, que você, em algum momento da sua vida, acabou ocupando um lugar, digamos assim, de muita influência, né? Você foi casada com o governador do Distrito Federal e que bom que você, né, na qualidade de, enfim, de uma mulher, né, interessada na manutenção do teatro também e daquele teatro, né, que te ensinou a ser atriz, É né, verdade. foi atrás e fez, enfim, deu a sua contribuição. Ah, com Obrigado. certeza. Eu não podia deixar, de jeito nenhum. Como a gente ainda não pode deixar, né? Ainda temos que continuar essa luta aí
para manter a faculdade, manter o do teatro e manter a fundação. Isso é muito importante. É sim. Mariane, muito obrigado pela Oh, sua participação aqui, muito lindo. tá, muito Então tá obrigada, André. Adorei. E conto com você para resgatar e marcar aquele nosso encontro de todos. fechado. Tô dentro. Muito bom.